Galerinha, estamos começando mais uma aulinha de inglês. Hoje é a nossa quarta aula, tá? Pra galera do segundo ano aí do ETI. Como sempre, a gente continua aí trabalhando os tópicos de interpretação textual. Uma coisa que vocês vão ver muito ano que vem, principalmente que vai fazer prova do Enem. Então, vai trabalhar muito essa questão de interpretação textual, tá? Contextualização de texto. Então, a gente já vai trabalhando isso aí. E aí vocês vão enriquecendo o vocabulário, né? Ganhando mais confiança aí na hora de entender as palavras em inglês, tá bom? E trabalhar a nossa comunicação, que é o mais importante, ok? Então, olha só. Deixa eu aumentar aqui o volume rapidinho, vai aparecer para vocês. Não tem problema nenhum. Pronto. Deixar bem ok aqui o volume, tá? Pronto. Então, nós temos um texto aqui, Brazil Industry, ok? Brasil Industry. Vocês têm um texto aqui, um texto bem curtinho. Tem muitas palavras aqui, parecidíssimas com palavras em português. Então, aquela mesma técnica, não esqueçam. Circule as palavras que você conhece mesmo, que você está vendo que é o que você está vendo, que significa, tá bom? Grifa aquelas que você tem dúvida, depois que você terminar de olhar todo o texto, aí você vai pesquisar o significado daquelas que você não conhece, aí você volta de novo para o texto, tá bom? Tenta fazer aí uma leitura agora com conhecimento do significado daquelas palavras, tá bom? E vai entendendo aí o sentido geral. Antes de você tentar colocar isso no Google Tradutor, tá bom, gente? Faça esse exercício que é muito importante para vocês aprenderem novas palavras, incentivar aí o cérebro de vocês a buscar, pesquisar, correr atrás, né? E se acostumar com o desafio, ativar essa memória e todas as habilidades que vocês têm, tá bom? Aí, claro, se você tentou todos esses métodos que eu estou falando e ainda restou dúvida, você está na dúvida realmente do que significa, aí como último recurso, você pode optar aí pelo app de tradução, tá? Colocar todo o texto e fazer a leitura toda do texto aí. Algumas palavras vão ficar meio desconexas, isso é normal, nesses aplicativos eles não fazem uma tradução íntegra mesmo, né? Às vezes não trocam a ordem das palavras, fica aquela coisa meio confusa, mas você vai ajustando aí, tá bom? Na hora da sua leitura, ok? Mas eu indico primeiro vocês fazerem isso, tá? Circular, grifar, buscar no dicionário aquelas palavras que você tem dúvida e curiosidade, voltar novamente para o texto, tentar fazer uma leitura mais íntegra, uma leitura mais abrangente, depois uma leitura mais detalhada, tá ok? E aí vocês já vão para as perguntas para responder as perguntas do texto, ok? Responda, exercise. Então, vocês têm aqui, ó, responda de acordo com o texto. Então, vocês vão responder de acordo com o texto, não é com a opinião de vocês, tá bom? Então, assim, gente, a pergunta, ela está em português, mas ele está dizendo responda de acordo com o texto. Aí, nesse caso, se no comando não está dizendo responda de acordo com o texto, as respostas devem estar em inglês ou devem estar em português, quer dizer que fica livre, tá? Então, você tem aqui a pergunta, tá? Aí, você pode ou retirar daqui do texto, quando você achar a resposta, você pode retirar, tá? Do jeitinho que está aqui em inglês e colocar. Ou você pode interpretar do seu jeito, mas claro, tem a ver com o texto, tá bom? Aí você vai fazer aquela interpretação, colocar no português e colocar aqui para responder, tá bom? Por exemplo, ó, quais cidades brasileiras são importantes centros industriais? A cidade está aqui com o nome em português, porque cidade é nome próprio, você não faz tradução, tá? Aí você vai colocar aqui, ó, tá aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, tá? Tem sido importantes centros industriais. Aí, você vem colocando aqui, tá? Aí, você coloca lá, ok? Normal, sem fazer, colocar para inglês. Vou tentar colocar Rio de Janeiro em inglês, tá bom, gente? Por favor, que isso não vai dar certo. Não é correto fazer isso, tá? Cite alguns produtos produzidos pelas indústrias brasileiras. Aí, você vai olhar aqui no texto novamente e vai colocar o nome dos produtos aqui, tá? O que que é? Você pode retirar aqui em inglês como tá no texto, ou você pode traduzir e botar em português. Enfim, você escolhe aí, tá bom? E, por último, assinale a alternativa correta. O que não se produz no Brasil segundo o texto, tá? Esse texto, tá, gente, ele é
um pouco antigo, tá? Não é muito atual. Então, vocês podem até dizer assim, meu Deus, mas isso não se produz no Brasil. Hoje em dia talvez já se produza, tá? Dê uma pesquisada aí. Mas no tempo que o texto foi produzido, não se produzia, tá bom? Então, vocês vão, de acordo com o texto, tá bom? Aí vocês vão lá no texto, ver o que é que não se produz no Brasil e vão marcar aqui, tá bom? Não é que você vai botar lá o que não se produz no Brasil hoje, que aí vai aparecer outra coisa que talvez não tenha aqui, tá bom? Então, vão aqui pelo texto, tá ok? Aí você marca uma única opção somente, a correta, tá? E aí vocês podem enviar, tá bom? Quem for fazer online, vai estar online para vocês fazerem. Quem for fazer pela apostila, tá? É responder, copiar e enviar para mim no PV, ok? Então, a gente se vê na próxima aula. See you!